Fala galerinha, tudo beleza? Professor Rui Medeiros aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Prof. Rui Medeiros e a Química das Coisas. E hoje nós vamos resolver a prova do passe da UFMS. É isso mesmo, você que é aluno e deseja ingressar nessa nossa universidade, essa daqui é uma das suas chances, das melhores chances de você conseguir ingressar na nossa faculdade. E ó, vou falar uma coisa para você. Eu vou resolver a prova referente à primeira etapa do triênio 2017 a 2019. É uma provinha que contém 5 questões, né? E a gente vai trabalhar aqui para você entender como é que essa prova funciona. Se bem que essa prova aqui não pode ser tomada como muita referência, porque ela veio com uma série de erros, foi a primeira prova que foi aplicada, né? E a gente vai discutir tudo isso aqui agora, beleza? Vamos começar então com a primeira questão, que é a questão de número 41 da prova. Ela diz bem assim, ó: alguns óxidos ácidos reagem com água produzindo ácidos diferentes, como o HPO3, HClO3, HNO2 e H2SO3. De acordo com a nomenclatura, os ácidos são respectivamente quais? Bom, deixa eu te contar uma coisa, né? Quando você vai falar da nomenclatura de oxiácidos, eu vou repetir, quando você for falar da nomenclatura de oxiácidos, que são os nossos ácidos oxigenados, aqueles que têm oxigênio, você tem que memorizar o que nós chamamos de ácidos padrões. E o que são os ácidos que a gente chama de padrões? Aqueles que terminam a sua nomenclatura em ico, tudo bem? Então os que terminam em ico você vai ter que memorizar. E é uma lista aqui basicamente com 8 ácidos, né? Então para ser ácido tem que começar com H, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para ser oxiácido tem que terminar com O. Então vou colocar aqui os oxigênios, certo? Agora presta atenção. Para você lembrar dos elementos que ficam aqui no centro, você vai fazer assim, ó. Bill Clinton não pode ser clonado no Brasil e na Índia. De novo, Bill Clinton não pode ser clonado no Brasil e na Índia. E a quantidade de hidrogênios é 3, 2, 1, 3, 2, 1 até o final. E o oxigênio? 3, 3, 3, 4, 4, 3 até o final. Pronto? Então é assim que você vai memorizar. Todos esses ácidos aqui são aqueles que terminam em ico. Agora, quando você vai dar nome para qualquer ácido, você vai ver se ele é derivado dele. Por exemplo, você vai comparar esse cara aqui. Se por uma ironia do destino, esse carinha que você está comparando, ele perdeu um oxigênio, o nome dele passa a ser ácido com a terminação oso. Se por um acaso ele perdeu 2 oxigênios, a nomenclatura passa a ser ácido hipo com a terminação oso. Agora, se ao invés de perder, esse cara ganhou um oxigênio, aí a nomenclatura dele vai ser alguma coisa ico. Então o segredo é fazer comparação. Por exemplo, ó, o primeiro que ele me deu é o HClO3. Se você olhar no Bill Clinton, tem exatamente HClO3. Isso quer dizer que esse ácido aqui tem que ser um ácido que termina em ico, ou seja, é o ácido clórico. Eu tô pulando esse primeiro e não é à toa, tá? Eu vou começar pelo ácido clórico. Então o segundo tem que ser clórico, não é clorídico, isso daqui nem existe. Não é perclórico, não é cloroso. Aqui, ó, ele é clórico, certinho essa daqui, certinho essa daqui. E última, não é perclórico. Moral da história, já matei a questão, já sei que a resposta é a letra D de dado. Agora eu vou terminar de conferir com você. Ó, HNO2, o próximo tem que ser o nitroso, né? HNO2. Se você olhar no Bill Clinton, aqui tem HNO3. Isso quer dizer que ele perdeu um oxigênio. Quem perde um oxigênio passa a ser chamado de oso. Por isso que ele é o ácido nitroso. Agora vamos lá, H2SO3. Se você olhar no Bill Clinton, nós temos H2SO4. Isso quer dizer que ele perdeu um oxigênio, ó. Se aqui é H2SO3, quer dizer que ele perdeu um oxigênio. Portanto, é o ácido sulfuroso. Agora, de onde que ele tirou esse metafosfórico? Porque se você for parar para analisar, esse aqui é o fosfórico, H3PO4. Por que ele falou então que esse tal de HPO3 é o metafosfórico? Bom, eu vou lembrar uma coisa com você, tá? Se você pegar uma molécula do ácido fosfórico, também chamado, né, de ácido ortofosfórico, tudo bem? Ortofosfórico, eu posso dizer uma coisa para você. Se você pegar uma molécula desse cara e desidratar,
o que significa desidratar? Você vai tirar uma água dessa molécula. Daí você passa a ter qual fórmula? Vamos lá? H3 menos H2 dá H. Bom, PO4 menos O dá O3. Então, esse ácido que você acabou de obter é o que nós chamamos na química de ácido metafosfórico. Então, o que significa esse tal de meta? Meta é quando você tira olha aqui, ó, quando você tira uma água dessa fórmula. Tudo bem? E é exatamente isso daqui, ó. Dá uma olhada. HPO3 é exatamente o ácido metafosfórico. É daí que vem. Ô Rui, mas e se eu tivesse pego duas moléculas? Por exemplo, 2 vezes o H3PO4. Vamos imaginar isso daqui, ó. Isso daria H6P2O8, certo? Agora eu vou pegar essas moléculas que eu juntei e vou tirar uma água delas. Eu vou desidratar. Bom, quando eu fizer isso daqui, o que vai sobrar para nós? Vamos ver? Vai sobrar o seguinte, ó. Deixa eu pôr aqui de novo. O que vai sobrar aqui para nós? Vai sobrar o seguinte, ó. Vai sobrar H6 menos H2, H4. P2O7. Esse H4P2O7 tem um nome para nós. A gente chama esse cara aqui, ó, de ácido pirofosfórico. Tudo bem? Pirofosfórico. Então é uma outra regrinha aí que é importante você conhecer. Tudo bem? Então a resposta é a letra D, mas você percebeu que desde esse cara aqui, ó, desde o primeiro que era o ácido clórico, a gente já conseguiu matar a questão, né? Então procure os caminhos que você já sabe. Aluno de primeiro ano, procure o que você já sabe. Não vai procurar coisa que você não sabe, entendeu? Vá pelo caminho mais simples. Agora, a próxima questão é uma questão que está fora do lugar. Porque, na verdade, essa questão aqui corresponde ao conteúdo presente na segunda série do ensino médio. Então veio com erro. Essa questão aqui não tem a ver com conteúdo programático, mas eu vou resolver mesmo assim. Ó, o soro fisiológico é uma solução salina esterilizada, utilizada para fazer perfusões intravenosas em casos de diminuição de líquidos ou sal no organismo. Cada 100 ml dessa solução contém 0,9 gramas de sal, portanto 0,9% de cloreto de sódio. Em uma solução de 1 litro, qual é a molaridade? Bom, primeira coisa que eu posso dizer para você, né? Se em 100 ml nós temos ali no caso, né, 0,9 gramas desse sal, tá? E 0,9 gramas desse sal, se eu pensar em 1 litro que corresponde a 1000 ml, nós teremos quanto? Bom, nós teremos X. Esse X aqui no caso é igual a 9 gramas. Isso quer dizer que nós temos 9 gramas de NaCl por litro desse soro fisiológico, tá? Por litro de soro fisiológico. Mas ele pediu para você a molaridade. Rui, eu não sei o que é molaridade. Molaridade é quantos mols desse sal nós temos por litro de soro. Ah, então quando perguntarem para você molaridade, é quantos mols eu tenho desse salzinho, aqui no caso, que é o soluto, por litro de soro. Ah, então peraí, o meu papel aqui agora vai ser transformar isso daqui em mol. Eu vou ter que descobrir quantos mols isso daqui equivale, porque automaticamente eu chegarei na resposta. Para poder transformar massa em mol ou mol em massa, nós precisamos conhecer a massa molar do NaCl. Bem, ele forneceu para nós as massas atômicas. Ele falou que cada sódio vale 23 e cada cloro vale 35. Na verdade é 35,5, né? Mas vou considerar o que ele falou. 23 mais 35 vai ser a massa desse composto. 23 mais 35 vai ser a massa dele. Isso vai dar 58 gramas por mol. Repito, o correto seria 58,5, né? Como a gente costuma trabalhar. Mas vou deixar desse jeito que ele me deu. Tudo bem? Agora é só fazer. A cada 58 gramas nós temos o quê? 1 mol, não é verdade? Agora, se a gente pegar 9 gramas, nós teremos quanto? X mols. Esse X vai me dar exatamente o número de mols presentes em 1 litro. Vamos lá? Então, a resposta vai ser 9 dividido por 58. Isso deu 0,155 mol por litro. Tudo bem? Essa é a concentração, 0,155 mol por litro. Então a resposta seria letra B, mas a questão foi anulada porque não tinha a ver com o conteúdo da primeira série. Ok? Vamos para a próxima então. A próxima questão é a de número 43. Acompanhe comigo, ó. Ela diz assim: o ácido cianídrico, também conhecido como cianeto de hidrogênio, é um composto extremamente volátil e altamente tóxico, sendo utilizado na Primeira Guerra Mundial como arma química por ambos os lados e nas câmaras de gás pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Esse ácido, em contato com a corrente sanguínea, inibe os processos oxidativos celulares, estabelecendo ligações extremamente estáveis com o ferro
hemoglobina, impedindo o transporte de oxigênio e gás carbônico para as células, levando à intoxicação por asfixia interna, provocando o sentimento de medo, tontura e vômitos seguidos de morte. O composto químico HCN, citado no texto acima, apresenta qual tipo de ligação química? Gente, se você for analisar essa fórmula, nós temos só aqui hidrogênio, o carbono que é um ametal e o nitrogênio que é um ametal. Ora, se você não tem metal na composição, quer dizer que a ligação vai ter que ser qual? Covalente, não é? Então nós temos aqui ligação covalente. Aí você tem aqui, ó, ligação covalente simples, ligação covalente dupla, ligação covalente tripla. E agora? Então, vou te contar uma coisa. Eu vou desenhar a fórmula da HCN para você. Lembrando que o hidrogênio só pode fazer uma ligação e a gente está acostumado com isso. Agora, preste atenção. O carbono é um elemento da família 4A. Isso quer dizer que esse cara tem 4 elétrons de valência, certo? 4 elétrons na camada de valência. Portanto, esse cara vai precisar fazer 4 ligações para chegar no octeto. Lembra que a gente fica estável quando atinge 8 elétrons na camada de valência. E esse nitrogênio é um elemento da família 5A. Isso quer dizer que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Portanto, para completar o octeto, ele precisa fazer 3 ligações. Eu vou desenhar para você a fórmula, tudo bem? Então aqui fica o H, aqui fica o C, aqui fica o N. Eu vou ligar uma vez cada um só para ver no que dá. Pode ser? Vamos ver aqui, ó. Bom, o hidrogênio já está estável. O carbono ainda não, falta fazer 2 ligações pelo que a gente tinha falado. E o nitrogênio precisava fazer 3 e só está fazendo uma. Está faltando 2 ligações. É por isso que aqui a gente tem que colocar mais uma ligação e mais uma ligação. Portanto, o que a gente pode afirmar? Essa ligação aqui seria uma ligação covalente do tipo tripla. Tudo bem? Covalente tripla. Já essa outra que eu vou destacar aqui para você, essa outra destacada aqui, é uma ligação covalente do tipo simples. Ou seja, essa questão aqui, ela tem 2 respostas. Ligação covalente simples, ligação covalente tripla. E é por isso que essa questão também foi anulada. Gente, essa prova aqui foi feita nos 45 do segundo tempo. Tipo assim, decidiram, vamos fazer passe? Vamos! E aí eles fizeram assim, correndo essa prova. Por isso que ela tem tantos erros. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão de número 44. Ó, o cientista Linus Pauling criou uma escala para medir a eletronegatividade dos elementos químicos. A eletronegatividade está relacionada à atratividade dos átomos e moléculas, ou seja, ao potencial que esses possuem de atrair elétrons, sendo classificadas como moléculas apolares e polares. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta somente moléculas polares. Atenção, ele quer somente moléculas polares. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, ó, presta atenção. Que moléculas, como que a gente pode atribuir a polaridade? Eu gosto muito de atribuir polaridade com a geometria. Quando você trabalhar, preste atenção, ó, com moléculas que têm ligantes iguais, tudo bem? Um átomo central e ligantes iguais. O que eu posso afirmar para vocês, né? Quando que ela será apolar e quando que ela será polar, tudo bem? E relacionando isso diretamente com a geometria, toda vez que a geometria for, preste atenção, linear, tudo bem? Que ela for trigonal plana, ou que ela for tetraédrica, estamos falando das geometrias mais comuns, tá? Sempre que isso acontecer, automaticamente ela vai ser apolar. Isso quando tem ligantes iguais. E quando que ela vai ser polar? Sempre que ela for angular, ou então quando ela for piramidal, pensando nas geometrias mais comuns. E aí você fala, tá, Rui, mas eu não lembro de geometria. Eu vou lembrar uma coisa para você. Sempre que ela for angular ou piramidal, quer dizer que o átomo central, ele tem pares de elétrons livres. Tudo bem? Pares de elétrons livres. Esse é o grande detalhe daqui. Aí você fala, Rui, não entendi. Vamos desenhar. Por exemplo, metano. Metano é CH4. CH4 é um carbono com 4 hidrogênios ligados em volta dele. A geometria é tetraédrica. Bom, se ela é tetraédrica, não sobra nenhum par de elétrons sobrando no carbono. Não sobra nenhum par de elétrons. Portanto, essa molécula, ela é apolar. Essa molécula aqui é apolar. Vou até escrever para você aqui, ó. Apolar, devido ao fato de ser tetraédrica com ligantes iguais. Então, a gente já elimina a alternativa A. B de bola, Cl2. Gente, Cl2 é uma molécula diatômica com átomos iguais.
não tem diferença de eletronegatividade, portanto essa molécula é apolar. Ácido fluorídrico. Gente, eu tenho só 2 átomos e um é diferente do outro. Isso quer dizer que automaticamente ela é polar. Sempre que você tiver 2 átomos só, se eles forem iguais, apolar. Se eles forem diferentes, polar. Tudo bem? Trifluoreto de boro, BF3. Bom, deixa eu te contar uma coisa. O boro é um elemento da família 3A. Isso quer dizer que ele tem 3 elétrons de valência, tá? E ele está ligado a 3 átomos de flúor. Então preste atenção. Se ele só tem 3 elétrons e está ligado a 3 átomos de flúor, essa é a molécula de BF3. Ou seja, ela tem uma geometria trigonal, não tem par de elétrons livres. Portanto, essa molécula aqui é apolar. Logo, nós não estamos com a resposta ainda por conta do trifluoreto de boro. Próxima, D de dado, Cl2. Gente, Cl2 é uma molécula diatômica com átomos iguais. Essa molécula é apolar. Então, só restou pra gente a alternativa E. Vamos lá? Ácido clorídrico. Gente, 2 átomos diferentes. Com certeza vai ser polar. Ácido fluorídrico, 2 átomos diferentes, com certeza vai ser polar. Amônia, deixa eu te contar uma coisa. O nitrogênio é um elemento da família 5A. Isso quer dizer que o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Como ele está ligado a 3Hs, um vai estar aqui, um vai estar aqui, o outro vai estar aqui. Aí você fala, Rui, mas por que você não desenhou igual você fez com o BF3? Porque o nitrogênio é da família 5A. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. Esse elétronzinho que você está vendo aqui em cima, esse par de elétrons, é uma outra nuvem. E ela empurra as ligações todas para baixo. É por isso que ela fica piramidal. E toda molécula que tiver esse par de elétrons livres, nessas geometrias que a gente comentou aqui, tudo bem? Se ela tiver par de elétrons livres no átomo central, ela vai ser polar. E é por isso que a nossa resposta era a letra E. Gente, olha que questãozinha bacana, né? Uma questão que envolveu aí a parte de polaridade. Agora a gente vai para a próxima e última questão, que é uma questão bem simplesinha. Ela fala bem assim, ó. Os metais são os agentes tóxicos mais conhecidos, recebendo a caracterização de pesados por serem elementos químicos de peso atômico alto. Com o aumento do desenvolvimento industrial nas últimas décadas, os metais pesados têm sido um dos principais responsáveis pela contaminação das águas e solos. Isso porque a incidência de acidentes e descuidos no manejo dos metais também cresceu, bem como o descarte incorreto. De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento, Recuperação e Disposição de Resíduos Especiais, dos 2,9 milhões de toneladas de resíduos industriais perigosos gerados anualmente no Brasil, cerca de 600 mil toneladas recebem tratamento adequado. O restante é depositado em lixões. Os problemas gerados pelos metais são inúmeros. Além de prejudicar o meio ambiente, esses elementos influenciam negativamente na vida humana. Daí ele deu aqui para você essa figurinha, né? Meu filho mudou muito. É o efeito dos metais pesados. Ó, tá metaleiro, hein? Nada a ver. Vamos lá. Ele fala bem assim: considerando as informações acima, assinale a alternativa que contém apenas metais. Gente, dica, por favor. Numa questão como essa, você não precisava ler o texto. Eu li com você porque eu queria, né? Mas o correto é você vir direto para o comando. Porque, por exemplo, considerando as informações acima, assinale a alternativa que contém apenas metais. Tipo assim, você tem tabela periódica, né? Então você vai lá e procura quem que tem metal apenas. Vamos ver aqui, ó. Mercúrio, metal. Crômio, metal. Chumbo, metal. Alternativa A é a resposta. Vamos lá? B de bola, cloro. Cloro não é metal, esquece. C, cloro. Cloro não é metal. D, boro. Bom, o boro, esse cara é um semimetal. Hoje em dia a gente chama de ametal. Mas vamos supor que você não lembrou do boro. Silício. Gente, silício é ametal. Esquece. Silício, ametal. Então a única alternativa, letra A. Viram só? Gente, então essa foi a primeira prova aqui do PASSE da UFMS, tá? Volto a dizer, uma prova com muitos erros, uma prova que foi feita aos 45 do segundo tempo. Aí você já deve estar pensando, Rui, mas então quer dizer que a próxima prova do ano seguinte vai ter sido melhor, né? Então, espere e verá. Você tem que acompanhar a próxima resolução aqui no nosso canal, beleza? Gente, ó, sejam muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Aproveita e se inscreve porque nós temos muito conteúdo bacana. Fechou? Bom, espero que você tenha gostado bastante da resolução e que tenha compreendido os principais conceitos envolvidos nessa prova. Valeu, gente, até uma próxima. Beijão e tchau, tchau.